Olá, bem-vindo mais uma vez em um podcast. Hoje falando de um assunto bem importante, uma emoção, que inclusive está no Divertidamente. E a gente pode até falar um pouquinho sobre ela depois, mas primeiro, né, meus colegas darem um oi aí para todo mundo. Oi, Olá, pessoal, olá. tudo bem? E aí, pessoal? E hoje a gente vai falar desse tema, né? O tema vai ser essa emoção. Nós vamos falar sobre a raiva, né? Que é aí uma coisa bem comum a todos e muitas pessoas não sabem como lidar com a raiva, né? Ainda mais nessa época que a gente está vivendo, onde tudo muito atribulado, atropelado, automático, e às vezes a gente não tem tempo de parar e a gente vai entrando nesse ritmo alucinado e muitas vezes tem uma raiva e até chega um momento de explodir e fazer uma uma sujeira aí, né, depois muitas vezes sem volta daquilo que acaba tendo como reação, né. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quem não passou por esses momentos já de raiva, né, e o que que é a raiva, como é que a gente vê a raiva. A raiva é um hã, dos sintomas mais primitivos que a gente tem, né, que é esse momento de fugir ou lutar. Então, a raiva é um propulsor de movimento, aonde aquilo que não tá legal, a raiva vem para te impulsionar a fazer uma mudança. E como é que a gente lida com essa raiva, né? Até quando ela pode ser uma raiva saudável que te leva a um movimento saudável, e quando ela se torna não saudável, né? Chega até a ser tóxica, porque com os movimentos, às vezes, da raiva, quando a gente não sabe lidar com ela, tem um disparo de adrenalina muito grande no nosso corpo, que é o que que possibilitava a nossa fuga, né, no caso. Então, muitas vezes, né, essa adrenalina vem hoje, adrenalina vem Deu uma e enroladinha. enrolada. E a gente não sabe como lidar com ela, né. Então acaba trazendo esses malefícios para o nosso corpo, por isso que muita gente aí tem uns níveis de estresse altíssimos, Cortisol. cortisol, AVC às vezes, né, muitas doenças relacionadas com essas quantidades de hormônios que vão sendo lançadas e liberadas no nosso corpo com muito mais quantidade hoje do que antigamente também, né. Então, falar um pouquinho sobre vocês falarem um pouquinho sobre isso, né, a raiva, como é que vocês veem a raiva e como é que vocês lidam com ela quando passa por esse momento? Então, eh, eu é assim, é uma descarga de adrenalina imensa mesmo, quando eu fico com raiva, porque a boca fica branca, o sangue some do rosto, sim, e eu viro um leão. Então, eu tento controlar, né. Isso quando a gente está falando da raiva que você pode externar, né. Então, por exemplo, você vai, um cara bate no seu carro, aí ele está totalmente errado e você viu que ele estava errado e você está parado, ele está vindo em alta velocidade, pum, atrás. Pô, você sai louco da vida, porque você sabe que aquilo vai causar um transtorno na sua vida, né. Atraso disso, amassado, quem é que vai pagar, aqueles transtornos E todos. ficar sem carro também E depois, ficar né. sem carro, exatamente. Então, essa raiva que pode ser externalizada é é muito difícil de controlar, né. Ela fica incontrolável mesmo, mas é assim, você tem uma reação, você não tem o impulso mais da agressividade. Você fala, você grita, mas puxa vida, você não viu, bá né, mas sem maiores agressões. Agora eu acho que o pior de tudo é a raiva internalizada, aquela que você sente e que você não coloca para fora, né.
Aquela que seu fígado fica com esteatose, né. Eu não sei qual é a proporção hoje em dia de pessoas com gordura no fígado, esteatose, é porque seu Ai, fígado muito. não processa a raiva toda que você sente, né. Dos mais variados setores que você atua. A outra coisa que eu soube que é raiva internalizada também, é aquelas manchas na pele, sabe, das mulheres que tomam sol e fica aquelas manchas, que a gente fala que é mancha de gravidez, Tem um nome isso, eu esqueci o nome também. melasma. Acho que é. Melasma, isso mesmo. Então, diz que aquilo também é raiva internalizada. Alguma coisa que você quis falar para alguém ou demonstrar, né, toda a sua dor em cima daquilo, toda a sua indignação e não conseguiu colocar em palavras. Então você louco, né? É como se queimasse, né? É, exatamente. Que é como o sentimento, a raiva queima, né? Isso, é. Quem tem muita raiva também tem muita dor de estômago, azia, é. né? Acho que faz aquele ácido de estômago ficar super potente e daí, né, dá aquela baita dor. Então é isso. Eu penso que todos temos raiva. Às vezes a gente consegue lidar com ela, às vezes não. Às vezes eu penso, nossa, que perda de tempo. O que eu vou ganhar com isso? Sabe? E não quero nem saber. E dou uma abstraída mesmo, sabe? Em quem causou aquilo, em quem fez alguma coisa que me fez mal. E eu fiquei com raiva. Às vezes a pessoa nem fez para mim. Mas se alguém fizer alguma coisa que dói na minha mãe, pronto. Já é motivo para eu ter raiva. Aham. E aí eu pensei muito nisso, porque eu tive umas situações aí que foram assim, e eu pensei, mas peraí, essa pessoa não fez nada para mim. O que ela fez para minha mãe, é a minha mãe que tem que resolver, não sou eu. E a gente costuma, né, nessa posição infantil, de querer ter a dor do outro como nossa. Principalmente os filhos que querem tomar a dor do pai e da mãe. Então, tudo é uma questão de equalizar. Tudo. E ninguém faz nada para te atingir. É você que se permite que aquilo atinja você a ponto de você ficar doente. E dá uma de louca, uma abstraída mesmo na pessoa, na situação, em tudo. Eu acho que faz muito bem, sabe? Porque a raiva Faz. não leva a nada. Nossa, mandar um assim, bem dado, gente do céu, é maravilhoso. Pode falar palavrão? Pode. Pode? Maiores de 18. Eu fiz Proibido para crianças. Nós fizemos um curso há muitos anos e era um psiquiatra. E ele nos propôs um trabalho sistêmico com a raiva. Foi super legal. Eu adorei. Adorei porque eu pude compreender muita coisa com aquilo. E num determinado momento, num lugar onde eu trabalho como voluntária, num encerramento de ano, eu fiz a proposta de trabalharmos a raiva dentro daquele grupo. E uma pessoa, ela falou assim: eu não tenho raiva. Oi? Eu falei, verdade? Que bom, né? Você não tem medo? Ela falou, não, eu não tenho raiva. Já Ela perdeu falou na com raiva. Ela falou com raiva pra você que ela não tinha falou raiva. de um jeito que eu falei para ela, você já está com raiva de quem? De mim? Aham. E ela ficou sem graça, porque estava naquele grupo, né? E aí ela fez o exercício, saiu muito insatisfeita e nunca mais voltou. Por que será, né? Que pena. Que pena, porque não conseguiu, ou então trabalhou esse achado Sim. em algum outro lugar e não neste grupo. Ou não, né?
Ou ou não. fugiu Ou mesmo continua da achando que ela raia. não tem raiva e não precisa Continua fazer achando nada até com isso. hoje, exatamente. Eu tenho uma querida amiga que ela diz que é muito perigoso a gente abrir o campo da raiva em trabalhos sistêmicos, porque a gente não sabe o que vem e isso pode ser até perigoso. Ok, mas a gente pode trabalhar isto sem deixar extrapolar também. 50% menos, tá certo? Precisa ver se a pessoa que está representando o raivoso entende o que é Não, 50% não, não. menos. São exercícios propostos individualmente, Ah, tá. né? Para descobrir de onde vem Porque esta. nós temos experiência, né, Sim, de representação com violência. sim. Nos Conhecemos. antigamente, então a gente precisa ficar de Conhecemos, orelha sim. em pé. Vocês me fizeram lembrar uma constelação que eu fui assistir. Não vou nem falar o nome do constelador, né? Mas eu fiquei impressionada de ver, porque ele deixou vir a raiva no sistema e a pessoa tinha uma raiva e ele falou: bate, bate. Ele tomou cada tapão na cara. O constelador, O constelador tomava cada tapão na cara, ficou até vermelho. Eu fiquei impressionada com isso, né? Nunca mais voltei nele, porque eu falei, gente, como é que pode uma coisa dessa? Porque a vai que gente sou eu lá e ele fala bate, tá louco. eu não vou aguentar, não. Ia virar ele do avesso, né? Amanhã eu pular no pescoço dele. A bate, você vai ver agora. O bate. Você vai apanhar. Mas é impressionante porque a gente fala das constelações, né? Por que que a gente fala de ter muito cuidado com a pessoa que você vai procurar para trabalhar o seu sistema? Porque, na realidade, não precisa botar para fora, a gente só precisa saber qual a informação que vem. A pessoa falando, verbalizando é suficiente, não precisa ir ao ato, né? Não precisa surrar o amiguinho, né? Nem Basta deve, falar, eu né? Isso é sinto proibido. isso, mas tá bom, é só o que a gente precisa para fazer os movimentos, né? Júnior, você quer falar alguma coisa? Você tá... Desculpa, mas olha, de novo a gente coloca assim. Todos nós temos todos esses sentimentos difíceis dentro de nós. Todos, em maior ou menor grau, naquele momento da sua vida. Aquilo se apresenta de uma maneira que, num outro momento, com uma outra situação, pode ser muito mais violento. Mas isso não significa que você tenha que descarregar em cima daquela Sim. pessoa Aham. que está ali. Por isso é importante ter critério quando você busca um apoio nesse sentido, Sim, sabe? E ter a consciência de que todos nós temos todos esses sentimentos dentro de nós. sem Sim. dúvida. E tem uns que é melhor a gente nem falar, né? Mas imediatamente a pessoa fala: ai, eu não tenho, eu não tenho. Claro que tem, gente, claro que tem. Eu fiz um workshop uma vez, muito legal, que trabalhava essa raiva toda. E aí, eu achei o método deles muito legal, né? Porque você tinha que socar a almofada ali, colocar a raiva para fora. Que esse é um método legal para você, às vezes, estar com raiva, ao invés de você ir lá e destruir a cara do amiguinho, do coleguinha, você vai e bate na almofada. É uma ótima. E aí eu começava aí sem força nenhuma, né? E a pessoa, vamos, bota essa raiva pra fora. Mas eu não tenho raiva, né? Não, bota pra fora e tal. E eu não conseguia mesmo. E aí o cara começou a falar frases que a gente ouve na infância da gente. E aquilo foi ficando mais forte. Quando eu vi, eu tava com uma raiva danada, eu tava socando aquela almofada, eu falei, nossa, nem eu sabia que eu tinha tanta raiva dentro de mim. Então é muito bacana, né, quando a gente vai nos lugares certos, né, esse tipo de provocação onde você tem uma estrutura por trás que te dá uma sustentação e direciona aquela raiva. Sim. Ela é Por uma fantástica. ressignificação, né? Para uma ressignificação, ela é fantástica, né? Porque você transfere, transfere não é a palavra transferir, né? Mas você olha para aquela raiva que é destrutiva e transforma ela, né? Ressignifica para ela virar construtiva.
né? É esse movimento mesmo, essa força que você pode direcionar essa raiva para fazer algo de melhor com ela. Então eu fazia isso direto quando brigava com o marido. Ficava com aquele ódio, com aquela raiva, limpava a casa em 2 horas, estava tudo brilhando. Passava pano em tudo, geladeira, armário, nossa, roupa, ó, tudo na máquina. Nossa. Lençol trocado, até cortina lavava, de tanta raiva que tinha. Mas é usar a raiva a meu favor, Sim, né? para algo bom. É. Você quer falar agora, Júnior, que você tá fazendo cada cara? Quem tá lá do outro lado não sabe tudo que eu olho aqui. Não, a raiva, como você. Assim, é falar um pouco de tudo que vocês falaram. A raiva é um sentimento humano, é um sentimento que é inerente a determinadas situações. Ela é um dos sentimentos primários, né? Então, ele é, como todo sentimento primário, ele é transformador, ele é importante, né? A raiva é um sentimento relacionado a movimento, então ele é um sentimento dinâmico, né? Só que eu enxergo a raiva, evidentemente, com durações diferentes, mas eu enxergo a raiva muito parecido com a surpresa. Ela é um sentimento que, teoricamente, ela não deveria ter uma duração longa. Ela tem que durar o tempo que é necessário para realizar o movimento. Ela é, como você mesmo disse, ela é impulsionadora. A partir do momento que ela gerou esse impulsionamento, a partir do momento que ela gerou o movimento passa a ter a sua dinâmica própria e a raiva tem que cessar, né? Então é assim que eu enxergo. Então a raiva ela é um sentimento de impulsionamento, mas ela é um sentimento breve. Por quê? Porque eu acho que quando ela, entre aspas, continua, na verdade não é que ela continua, eu acho que ela vira outro sentimento, Uhum. né? Porque eu acho que a raiva por si, ela é um sentimento muito... Breve. não só isso, ele é um sentimento... Sinalizador. Ele é vertical, na verdade ele é uma reação. Eu entendo a raiva como uma reação. Reação de quê? De indignação. Né? Aham. De indignação a algo que me fizeram, indignação a uma situação onde eu estou. Você acha Fala. que medo também está relacionado Com com a indignação? indignação? Assim, deixa eu pensar. Eu não sei se medo teria a ver com. Talvez sim. E aí entra um pouco com aquele tema que a gente tratou alguns episódios atrás, que é a questão da permissão. Talvez essa é a bifurcação, né? Que acontece a partir de uma indignação, né? Uma indignação ou me gera raiva, e da raiva eu vou gerar um movimento de ir para o meu lugar ou de sair daquele lugar, ou me gera o medo E te paralisa. e me paralisa, e aí entra em outras questões. Mas a raiva, para mim, ela sempre foi um sentimento vertical, um sentimento breve e um sentimento só de impulsionamento. Agora, como você mesmo disse, a gente está vivendo algumas situações onde as pessoas elas prolongam o estado de raiva, né? A raiva enquanto reação, ela também não é positiva, né? Mesmo como reação, ela não é positiva. Porque quando você está tendo uma reação, como diz a nossa querida Biga, né? Aquela palavrinha com PH, né? Você manda tudo pro alto, né? Só que você não está analisando o que isso está respingando nas pessoas que estão à sua E volta. que vai trazer uma E consequência. nem sempre você vai dar conta dessas consequências. De repente você não vai bancar a consequência que aquele movimento de raiva. Então a raiva construtiva é aquela raiva elaborada. Quer dizer, eu sinto o impulso, eu realmente estou indignado, tá certo? Eu administro. E eu direciono isso para algo, para uma ação, como você Sim. mesmo disse. Quando ela se torna essa coisa contínua e ela não vai para lugar nenhum e eu fico com aquela raiva, a única coisa que eu fico fazendo é tipo o que você falou, eu fico batendo o pé, eu fico num estado
de querer, de instabilidade completa, ninguém consegue lidar com você, né? Então, do tipo, você tá com raiva, não tô com raiva, tá bom? Desculpa, né? Eu entendi errado. Aham. Então, e aí você penaliza um dos processos mais importantes do ser humano, que é as relações sociais. Porque é, 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 possuído pela raiva, você não se relaciona com nada, exceto com a sua indignação. Você realmente está jogando tudo para o alto, você está fazendo o que você quer, você não está tendo ponderação nenhuma. Então eu acho que a raiva, enquanto um impulsionamento elaborado, nossa, ela é extremamente construtiva. Aliás, ela tem que existir. A gente fala no estudo da inteligência emocional e da inteligência intelectual exatamente isso. As grandes mudanças no mundo aconteceram por conta de uma emoção. Agora, a construção deste movimento, aí ele é intelectual, aí ele é racionalizado. E aí que eu falo que a raiva trabalha diretamente com o movimento intelectual. Ela gera a minha necessidade de sair daquela situação. Uhum. Mas ela só tem que ir até aí. Ir para frente começa o meu racional, começa a minha elaboração. Ok, já entendi, tenho que sair. Como eu vou sair? Você tem que voltar no seu equilíbrio. Porque se você tomar decisões ou se você gerar um movimento na continuidade da raiva, muito provavelmente você vai sair machucado, vai machucar pessoas e talvez não saia do lugar que você queria. Aham. E ver, né, Júnior, onde é que eu fiz o gancho com essa raiva toda. Sim, Né, o que foi que eu pensei do meu passado, da minha existência, que do me seu presente do meu também. presente também, né? O que me fez tão mal que eu pensei numa situação que aconteceu agora. E Ah, aí perfeito. vem Agora aquela entendi o que você quer raiva. dizer. Tá, daí não tem a ver com o seu presente, tem a ver com o seu passado, né? O que é que essa raiva, que De onde que gatilho, foi, veio? que exato. gatilho que ela foi lá e mexeu? Qual foi a feridinha que estava escondidinha Sim. e foi lá e ela cutucou? Porque Isso. a raiva sempre tem a ver com a gente, né? Nunca tem a ver com o outro. Sim. Porque quando a gente fala, ai, o outro me deixou com uma raiva danada, né? Não tem a ver com o outro. O outro só foi um sinalizador para mostrar que ali dentro de você existe um ponto não curado e essa raiva dispara, né? Esse aviso para que você olhe para esse ponto que precisa ser trabalhado, né? O que é que você está indignado ou o que é que você está inconformado e que de alguma forma você não elaborou e você não movimentou. Sim. E aí vem a pessoa e lembra você disso. Aham. Nessas lembranças, eu acho que tem muito de exclusão, sabe? Muito. Muito de exclusão. Eu falo porque Quando, né? Quando acontece algo que desperta em você uma raiva muito grande, tem muito a ver com alguma exclusão que você já vivenciou. E aí vem de novo, talvez naquela ocasião você não conseguiu elaborar nada, você engoliu e ficou por isso mesmo, e aí é a saída do né? medo que a gente estava falando. Sim. E criou gordura no fígado e em todo o resto do corpo. Exato. E aí tem a hora que isso vem de novo, é o tal do gatilho, né? Que é acionado, e aí aquilo. Então, vamos lá. Vamos observar, né? Onde foi que isso doeu? Como foi que isso aconteceu? Porque raiva, a pessoa não sente só quando ela é provocada por uma Não. maldade ou por uma agressividade de Não. outro. Quando uma pessoa morre, dá muita raiva. Dá raiva de você não poder mais poder conviver com ela, se É. era bom. Mas é por isso que ela faz parte dos passos do luto. Sim. Porque o que é o luto? É eu me adaptar a uma realidade sem aquela pessoa, ou sem aquele trabalho, ou sem aquele relacionamento. Que movimento eu vou fazer se não existir a raiva? Sim.
Eu vou É. ficar fazendo o quê? Me lamentando, chorando, Uhum. sofrendo. Mas a raiva, eu preciso ter a É raiva. necessária, né? Porque Em senão não qualquer move. luto, né? Exato. Até numa separação, Com toda né, de um certeza. casal, Ela é precisa chegar na raiva para chegar mais perto da conclusão. exato. E aí, né, Biga? E aí entra aquilo, né? Agora, se ela não vira instancial e ela só não cumpre o papel de gerar a dinâmica do movimento, aí você vai gerar, como eu disse, aí ela se transforma em outros sentimentos, como, por exemplo, a vingança, a perseguição, Sim. alienação parental e Aham. por aí vai. Isso. Sim, sim, Sim. Nesse exemplo que você me deu, por exemplo, sim. né? Tem razão. Também vou te falar uma coisa. Não te permite seguir em frente. Eu falo, por exemplo, no ambiente de trabalho. E tem a ver totalmente com a exclusão, né? Às vezes uma pessoa sai de um determinado trabalho por conta de alguma injustiça, por conta de alguma concorrência desleal, ou às vezes até mesmo por conta de uma inadaptabilidade à cultura daquela empresa, né? Então, por exemplo, tem empresas que são totalmente voltadas para a competitividade, então assim, todos têm chance, não importa como. E uma pessoa que tem um valor um pouco diferenciado vai sofrer, evidentemente, e em algum momento vai ser excluído. Uhum. Excluído, que eu quero dizer né? Eu entro com o pé, você entra com a A cadeira. bunda. Olha vocês. Aí, o que, que eu ia te falar, né? Algumas pessoas, claro, saem daquela situação injustiçadas, entendem que não fizeram nada de errado e ficam com raiva. Raiva do quê? A raiva do poder. Lembra que a gente estava falando sobre confiança, né? Sim. Do poder, aquela. Como que eu falo? Aquela autoridade foi corrompida, então eu perdi a confiança, só que eu não posso fazer nada. Né? Ele é o dono da bola e ele que falou para mim, não vou jogar, você não joga mais. Aham. E aí eu vou levando essa raiva comigo e sem perceber, eu até vou arranjar um novo emprego. Mas se esse sentimento não está bem elaborado, às vezes nem foi a mesma coisa. Mas a percepção a iminência de que aquilo pode acontecer, a pessoa já vai ter reações Sim. desproporcionais às situações naquela empresa que ninguém está entendendo nada. Daí a pessoa fica com aquela fama. Nossa, mas ele é pavio curto, né? Nossa, mas não pode falar nada para ele que ele já vem com os Mas é a 4... mesma coisa que o bullying, né? A criança, ela fica com tanta raiva de passar por aquilo, né? E depois a raiva, como a gente vê em filmes, em séries, a raiva se transforma em vingança, né? Sim. A gente sabe de episódios, né? De Vários, inclusive, né? pessoas que entram nas escolas e matam 3, 4, 8, 10, 20 pessoas, e porque ali, naquela escola, ele sofreu bullying, né? E outras tantas. Feminicídio, por exemplo, né? Quer dizer, ele fica com raiva da rejeição, né? Aí, lembra da indignação? Ele fica indignado por ser rejeitado. Quem aquela mulher pensa que é para me rejeitar? Aham. E aí, essa raiva contida, olha o que vira, né? Vira um... Mas aí... Um crime, né? E aí eu entro até numa reflexão, né? De quem será que ele tinha raiva mesmo? Será que é dela? Ou da mãe. Sim. Pois é. Nunca é. Nunca é daquela situação pontual. É algo que está guardado dentro dele. Aqui no interior de São Paulo tem uma palavra muito interessante: o ranço. Tomei ranço disso. Garrei ranço. O garrei ranço é proveniente disso, né? Uma situação de raiva que não foi resolvida, e aí lá na frente acontece algo similar. Você fala, ai, tomei ranço disso, Eu né? gosto outro elemento de uma raiva mal resolvida é aquela assim, né? Não, eu perdoei, só não quero olhar pra ela. Só não quero é só ela lá no canto dela e eu no meu. Aham. Super perdoou, hein? Distância amorosa chama agora. Distância amorosa que É, chama. tem outro nome agora, olha que lindo. Distância Continua sendo amorosa. raiva mal resolvida pra mim, mas tá tudo certo. É, pra mim também. É. Mas às vezes é necessário.
Por um tempo, sim, mas né? não. Por um tempo Mas não, é mas não fica importante. não fica posando de Madre Teresa de Calcutá, eu perdoei. Não Não, perdoou, não. só não consegue ficar perto. Nesse momento, Como o dizia a ideal Berti, é você lá e eu aqui. o Exato. perdão pertence a Deus. Nossa, isso me libertou de uma maneira Nós, quanto muito, eu super. sinto muito. E também a gente tem que olhar, né, que às vezes a raiva não tá só na gente. Como a gente trabalha, né, o pod sistêmico mesmo diz, a gente trabalha com as leis sistêmicas, com a visão sistêmica, e muitas vezes essa raiva faz parte do sistema. Que é mais difícil ainda a gente poder fazer esse autocontrole, porque às vezes vem carregado de tanta ancestralidade, de tantas histórias passadas adiante de raiva, né? Que você capta tudo isso e é como se você quisesse colocar para fora toda a raiva do sistema, às vezes. E E nem sabe por quê. nem sabe por quê. Nem sabe por quê. É. Tô comendo A co- amendoim. A constelação. Eu tô com raiva de se comer amendoim. A constelação. A constelação, quando a gente percebe que, quando é de pessoas, e todo mundo da assistência começa a tossir, é porque tem raiva, né, Edna? Tem um monte de sinais, né? Tem. Coceira. Ah, então eu descobri porque que eu tô com uma coceira, uma tosse. Tosse, é. Ah, que susto. Descobri porque que eu tô com tosse agora. Ela falou de um jeito que eu falei, ai meu Deus, ela não vai falar isso. Para de falar, Thaís. Parou Não me aí, fa- eu não já me entendi. fala onde é a Coceira. coceira. Não quero saber onde, nem como, nem porquê. Não, Que errei a raiva é tosse. essa? E depois da coceira, ela começa a tossir. Viu, mas... mas essa questão da raiva mal elaborada e que depois ela se torna um impulso desproporcional, a famosa gota no copo, né? A gota que transborda o copo. Aham. Pode ser a gota d'água. Continua. Não. Não. O Chico vai ficar de mal de mim. Mas assim, o que eu queria comentar, peraí que chegou nossa água do Contra-Regra. Bem, querido, obrigado. Então, mas o que eu ia comentar com vocês, que eu acho que assim, isso é um sentimento meu, tá certo? Calma, coitado, agora vai ter que pegar abastecimento total. Traz um carro-pipa. Ar-condicionado. Oi? Parece que seca, né? A goela da gente. É por causa do É a raiva. ar-condicionado. Pode ser também. É o ar-condicionado. Não, o que eu ia comentar é que, por exemplo, um lugar não, né? Uma situação, de novo, pelo amor de Deus, que não estou falando de todos e não estou falando que isso se aplica em todas as situações. São algumas situações as quais eu vivenciei e que tem a ver com essa raiva que eu não sei de onde vem. E aí talvez a gente não só tenha que olhar a transgeracionalidade, talvez a gente tenha que olhar coisas até muito mais amplificadas. Mas como aqui a gente só fala do pod sistêmico, vamos falar só do transgeracional. Mas, por exemplo, a militância, para mim, normalmente é um canal de uma raiva que eu não sei de onde vem. E quando eu estou falando de militância, eu nem estou entrando no mérito se aquilo, se aquela luta Válida ou não. válida ou não. Na maioria das vezes é. O problema é a forma com que eu realizo essa militância. Por exemplo, eu, na condição de gay, de diversidade, por várias vezes eu fui, como que eu posso dizer assim, ofendido. Eu fui desrespeitado diante de uma cultura ali menos cuidadosa em relação a isso. E é claro que me causa incômodo, como uma mulher, né, por exemplo, né, um preconceito de gênero, um preconceito de orientação, um preconceito de etnia, enfim, qualquer tipo de preconceito dói. E só quem sofre é que sabe, né? Então,
pra Ninguém, mim. você pode até entender, mas saber Obrigada, meu só amor. quem sofre é que sabe. E eu vou te falar, é uma dor horrível. Dor. Porque a dor da exclusão é horrível. Então, o que eu ia comentar com vocês é que às vezes eu vejo uma militância desproporcional para determinadas situações. E às vezes eu sou cobrado por isso, até pelas posições de liderança nas quais eu estive em grandes empresas. Não, porque você não pode permitir isso, que aquilo. Eu falei assim, cara, eu não posso e não vou permitir. Mas eu não preciso, sabe, pintar a cara, pegar uma metralhadora e sair matando todo mundo. Uma das situações que eu lidava dentro do clima organizacional, e é trabalho de formiguinha, claro que me ofendia determinadas ações. Mas, por exemplo, né, porque é muito importante a gente entender que não é o termo, é a intenção que você dá a ele. Então você pode me chamar de viado, sim. Depende de como você está se referindo a isso, né? Então, às vezes, era muito comum ali entre os homens da minha empresa, né? Algum falar assim, puta, viado, mas você tinha que fazer esse negócio errado? E falava isso comigo na sala. E às vezes eu olhava e falava assim, viado, não. Porque se fosse viado, tinha feito certo. E aí a pessoa já entendia, com um bom humor, mas ela já entendia o que eu quis dizer. E aí já na próxima ela já não vai falar desse jeito. Agora, é diferente, e aí é o que eu falo, a raiva mal resolvida, a raiva que vem de um lugar que eu não sei de onde é, que o cara fala um negócio desse, que você pensa que é? Que não sei mais o quê. E aí eu faço um discurso de militância, tá certo? Por conta de que o cara agiu de acordo com uma infeliz cultura, mas de acordo com a cultura dele. É um preconceito que é dele, né? Exato, mas eu tenho que me posicionar, mas e eu tenho e não deixa de ser militar, né? Mas eu não preciso ter raiva, né? Agora eu vejo gente que milita com raiva. Uhum. E aí eu me pergunto, quer dizer, aquilo que a gente falou, né? As compulsões. Eu posso vir de uma família alcoólatra e eu honrar essa compulsão com comida, com compras, com uma série de outras coisas. Aí eu queria, né, entrar nessa questão que você está falando. Às vezes eu tenho ali essa dor, essa irritação, esse combate em cima de uma militância. O que é que o meu sistema tem de que foi tão massacrado, tão excluído, tão jogado às sombras? E assim, estou falando de coisas nobres, como uma militância, por exemplo, de gênero, de orientação, de etnia e tudo mais. E aqueles torcedores? Que eu sempre falo que torcida organizada que arma essas coisas que a gente vê, não é o torcedor. Isso não é torcedor, né? Então, o Fazer time. arapuca pra matar os outros. Então, mas o que é? De novo, é a mesma história. Dentro. A militância pelo time. A militância pelo time é a mesma coisa. Aquela reação desproporcional para defender o seu time é uma dor, é uma raiva Aham. que eu entendo que é sistêmica. E aí, pela ressonância, você junta todo aquele povo com o mesmo tipo de problema sistêmico. Não é verdade? Verdade. Então, Às vezes não é o mesmo problema, sim, mas mas é a raiva. é a raiva, é isso que eu quero dizer. É a raiva sistêmica que você está falando, que eu não sei de onde vem. Aham. Mas eu preciso brigar, eu preciso combater. Num episódio recente, não vamos citar nomes, houve uma coisa dessa. Um time daqui foi jogar lá, aí o time daqui houve uma tocaia, eles apanharam e tudo bem. Apanharam, vieram embora e tal, e tal, e tal. Agora, aquele time que bateu veio aqui para São Paulo jogar, sofreu uma emboscada e houve de novo o quebra-quebra e tal, e tal, e tal. Então não estava tudo bem, né? Então, aí que. Mas, não, nunca fica tudo bem numa Aham. situação dessa, porque não é justo.
sabe? Eu não acho isso justo. Resolver na pancada nunca é justo. Aham. Mas, e resolver o quê também? O time jogou. Se ganhou, ganhou. Se perdeu, perdeu. Faz parte, né? Mas, então, veja, não aceita nada. E daí a raiva já se transformou em vingança. Aham. Já se transformou em algo muito maior, que teve outra proporção agora. É, me parece que teve até um homem foi morto, né? Então, isso é muito sério, porque nós estamos falando de algo Que é para dar prazer. que levanta o povo, né? Que é um entretenimento que acaba em morte, não é É que a assim? raiva ela é desencadeada mesmo por estresse, por frustração e por injustiça, né? Então esses fatores, com certeza, quando acontece no meio, Eu acho que vamos pegar o exemplo da partida de futebol. Ela causa estresse nos torcedores, causa, né? Porque é aquele amor por aquele time, enquanto a coisa está acontecendo ali, os dois lados ficam muito estressados. Mas ganhar ou perder é uma condição que já existia desde Do o jogo. princípio, né? É 50% para cada um e não Sim. tem como. Só quando empata, né? É uma situação que as pessoas deveriam pensar mais Sim. nisso e canalizar sua raiva de outra maneira, não às custas da vida de outras pessoas. Sim. Lembrando que a raiva também, ela não vem só nem da pessoa e do sistema familiar, mas também tá nesse inconsciente coletivo. Tá, é verdade. Sem dúvida. Então é uma coisa mas que fica o tempo inteiro retroalimentando. Tá acontecendo 2 guerras importantíssimas no mundo. Imagine a psicosfera do planeta, como é que fica? Mulheres, idosos, crianças sendo mortos. Imagine a raiva que isso, a casa todinha destruída. Imagine o que a raiva, a psicosfera da Terra, como não fica. Isso é abrangente, né? É um assunto bem delicado. E a gente, por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Eu acho que essa questão que você falou é muito importante, porque numa relação de raiva, eu gosto muito de uma frase que o Bert nos fala, né? E vocês repetiram alguns episódios antes. Acho que foi até no teu. Que para haver equilíbrio, a gente tem que devolver na mesma moeda. Quando for algo bom, um pouquinho a mais. E quando for algo ruim, um pouquinho a menos. Né? Não é isso que a gente fala? Num processo de raiva, essa lei do equilíbrio nunca existe. Porque nunca estarão kits. Só estará, infelizmente, num processo de raiva, só estarão kits quando o outro lado foi aniquilado. Então, na guerra, todo mundo fala assim, tal fulano perdeu e fulano ganhou. Todo mundo perdeu, gente. Na guerra é só tristeza, raiva e judiação. Oi, Só filhote, isso. o que você quer? Amendoim? Não é. Ele O quer seu o tá ali, dele, ó. ó. E outra coisa, vocês lembram que vocês me falaram daquela sessão do Bert? Que o Bert Vem aqui, mamãe. fala Vem. com o irmão, que o irmão tá carregando o outro irmãozinho morto. Certo. Apareceu uma cena muito semelhante. Depois eu vi que houve uma situação dessa no Vietnã. Teve uma situação dessa também no Japão, assim, num retrospecto, né? E agora, mais recentemente, em Gaza, entende? A menina carregando a irmãzinha que estava ferida num ataque à bomba, e ela levando nas costas a criança, indo para um hospital que ficava a uns 20 quilômetros de onde ela estava. E ela ia indo, assim, a pé. Aí, graças a Deus, tudo bem, filmaram, mas o carro parou, colocou e levaram ela. Aí depois foram vê-la novamente. Nossa, ela mora no meio de escombros, junto com mais 300 irmãs. E aí você fala pra mim,
a guerra vai acabar em algum momento, espero eu, certo? As coisas vão se reconstruir. Mas e esse sentimento? Foi feito, né, um DNA para essas famílias que virão depois terem muita raiva, terem muita, Né, Thaís? Infelizmente. muito tudo de Então, ruim. a gente só... E eu dei uma aula sobre... Dei uma aula ontem? Não, ontem. Ontem eu dei uma aula muito interessante, né? A gente estava falando sobre essa questão... assim, né? O pessoal falando de fim de mundo, né? Que é uma... bom, o mundo já acabou pelo menos 5 vezes na conta geológica. E pode vir a acabar quantas outras vezes for. Tudo. Mas o mais interessante é que dos últimos 250 anos para cá, o mundo está passando por processos em relação a outros processos que nós tivemos nesses outros fins de mundo, muito acelerado. Então tem coisas que aconteceram em 250 anos que das outras vezes levaram milhões de anos para acontecer. Então, eu penso assim, da mesma forma que a gente não tem a consciência sistêmica e a gente precisa ter essa consciência, porque você vai falar assim para mim, não vou estar aqui mesmo. Uhum. Depende da sua crença. Na minha crença, eu posso estar aqui sim. Aham. Não é verdade? Aliás, eu posso não, bem provável, né? Que eu esteja aqui. Então, a mesma coisa, você veja que é esse consciente coletivo, né? A gente está acelerando um processo que nós mesmos temos medo, que é o fim do mundo, mas nós mesmos estamos sendo responsáveis por isso. E aí, óbvio, deve haver indignação e raiva em alguns grupos espalhados por aí. E essa conta não vai fechar nunca. Aham. Enquanto você usar a raiva como um sentimento, ou melhor, como uma reação, essa conta não vai fechar nunca. É. Infelizmente é isso mesmo, né? O que mais você tem pra nós aí, Thaís? Acalmou. Também, né? Já fez todas as necessidades fisiológicas dele. Que nem bebê. Comeu, Olha lá, bebeu, quer falar no microfone. comeu, bebeu, tá limpinho, pronto. Agora é só Comeu, dormir. bebeu, é Romeu. Ô, meu. Comeu, bebeu, é Romeu. Então, é importante também a gente falar sobre como lidar com isso, né? Como lidar com essa raiva, porque em muitos momentos, né, você tem a primeira reação, que é essa reação mais. Intempestiva. E mais primitiva mesmo, né? Literalmente. E hoje a gente fala que nós Troglodita. Brugutu. brucutu. A gente espera que hoje as pessoas tenham mais consciência, Ai, né? Romeu. Mais possibilidades de entrar em contato com seus sentimentos. Então, Ai, perceber, não, né? Quando não a quero raiva. pãozinho. Ai, desculpa, Thaís, é que ele tá me arranhando. Perdão. Olhar para essa raiva quando tá vindo, se você tem uma consciência mais elaborada, né? Perceber quando ela tá vindo, parar, arrumar um meio de você não entrar no embate, né? Mas esperar baixar um pouquinho essa poeira, pensar, analisar, né? Não ser esse intempestivo, mas assim, né? Então, se o momento te pede para sair, respirar, ok, né? Tá numa situação que não dá para sair, respira, né? Aprende a respirar. É tão difícil hoje a gente fazer isso, né? A maioria das vezes a gente tá sempre super acelerado, a gente nem presta atenção na respiração. Então é importante parar um minuto, né? Respirar profundamente, soltar com calma, fazer isso pelo menos umas 5 vezes. Vai dando uma baixada nessa adrenalina e você consegue se manter um pouquinho nesse. Dá um passo para trás. É, eu ia falar uma outra palavra, enfim, fugiu. Mas poder lidar depois com a situação de uma maneira mais sábia, né? Mais saudável. E não intempestiva
para ir pro abate, para ir pro ataque, né? Porque às vezes é isso, a gente acaba fazendo coisas e que é aquela famosa jogar merda no ventilador, né? Depois muitas vezes não tem como reverter a situação ou limpar aquela sujeira toda. E a gente acaba, às vezes, arrependido daquilo e como a gente também fez a sujeira e o estrago grande, muitas vezes não tem como voltar atrás, porque depende do outro também, né? Estar aberto a querer olhar aquilo com um olhar de benevolência, a gente pode falar? De, não sei, né? Ai. Ou até consciência que a outra própria pessoa pode entender aquilo, interpretar dentro das questões dela, né? Como ela vai lidar com aquilo. Mas a gente tem meios aí hoje, né? Meditação, que a gente fala muito de meditação, respiração. Constelação. Vai, né, não, mas é um momento assim mais claro, a constelação é Sim, uma sim, você está ferramenta, falando da mas no individualidade. momento, na hora que você Nossa. tá, como você lida com essa raiva, né? Então, de repente, se dá, tira um tempo para você, vai para uma natureza, né? Dá um mergulho no mar, enfim, alguma coisa que você possa baixar aquela vibração para poder depois, com uma consciência melhor, Melhorar. poder conversar de uma forma saudável, né? E claro, lembrando de entrar em contato com a raiva é muito importante para saber o que ela está sinalizando, o que ela está mostrando para você, né? Porque ela sempre traz um recado muito importante. Olha para isso, veja aquilo, né? Então, olha, se permita sentir essa raiva, desde que não seja prejudicial, né? Mas sentir essa raiva e entender qual é o movimento que você precisa fazer, o que não tá legal ali que precisa ser alterado. Eu não vou dourar a pílula para vocês que estão ouvindo aí, não, porque eu tenho certeza que nessa altura do programa deve ter um monte de gente falando assim: fácil para você falar. Queria ver a hora que o cara rouba a tua moto, se você vai falar assim: ai, vamos pensar, o que é isso? Está tentando me trazer. Ninguém disse aqui que é fácil. Mas eu tenho que dizer uma coisa que é fundamental e é real. Isto é um sentimento primitivo, ele é importante, ele não vai deixar de existir em você. Agora, entre ele existir e você reagir, essa é a diferença entre primitivismo e maturidade. E eu acho que a gente já passou uns 150, 170 mil anos, eu acho que a gente já chegou num ponto que não precisa mais agir com primitivismo. Eu concordo com vocês. Não é um sentimento fácil de conter. Hábito, meu amigo. Treinamento. Se conhece. Identifica teus gatilhos antes mesmo de acontecer. Como dizia Paulo de Tarso, você tem que... como é que ele fala? Não é as boas lutas. Ele diz... Você tem que lutar o bom combate. Qualquer coisa relacionada a uma intempestividade, qualquer coisa relacionada a uma impulsão, não é um bom combate. É verdade. Então nem entre nele. É. Sabe? A gente está numa era onde não dá mais para ficar simplesmente reagindo. A raiva é um sentimento importantíssimo, mas importantíssimo em que sentido? Em impulsionar um movimento. Se você sentiu raiva daquilo, tem alguma coisa que você precisa resolver, tem algum lugar que você precisa ocupar, certo? Porque se você está no lugar certo, por mais revoltante, por mais incômoda que possa ser uma situação, cara, aquilo passa para você zen, assim, você nem olha para aquilo não te afeta. Ou então afeta naquele momento. Porque somos humanos e tem coisas que são difíceis da gente digerir, né? Mas você passa por uma situação momentânea, você fica com raiva e depois vai dormir e esquece, sabe? Deixa aquilo lá atrás Tá nervoso? com quem é Vai de pescar, direito, né? sabe? Entrego para quem é de direito e acabou. Sim. Eu... Só deixa eu cortar, porque Tá. essa de tá nervoso, vai pescar, porque assim, graças a Deus eu encontrei Jesus, hoje eu já não sou mais assim, mas eu sempre fui muito raivoso no trânsito, né?
E aí eu tava aqui em Sorocaba, General Carneiro, domingo, 3 da tarde, né? Tipo, eu e mais um carro, eu vindo na esquerda, e o cara não saía da esquerda a 10 por hora. E eu não me. E aí entra aquela coisa do embate. Eu queria passar pela esquerda, porque o certo é passar pela esquerda, e o que ele tá fazendo na esquerda, certo? E não tá na direita. Se ele quer passear de domingo, ele que passei na direita, não passei na esquerda. E lá tava eu. E bravo, e ele não. E eu não me recusava. Eu me recusava a passar pela direita, e ele sozinho na esquerda também não me dava passagem. Até que chegou num semáforo, ele parou, aí eu parei do lado, né? Aí ele olhou pra mim, né, e disse assim: tá nervoso? Vai pescar. Você ficou mais nervoso Que ainda, né? Eu virei e ótimo. falei, não, eu virei pra ele e falei assim: vou pescar. Eu falei assim: vou pescar a piranha da sua mãe, entendeu? E o baiacu do seu pai. E saí com o carro. Mas agora, a gente vindo pra cá, a gente perdida, procurando o lugar. Porque Vila Santana, as ruas são tudo igual, né? E a gente não conhece. E entramos no miolo e não sabia como sair. Aí que ela pediu a localização. Aí ela me para numa esquina assim, e o cara fica puto com ela, porque ela embica muito assim pra poder ver. Aí ele fica super puto com ela assim, e ele vem, um moço bonito, vem vindo assim, e ela tava super paquerada nele, ele com vontade de, a cara dele, eu filmei a cara dele, ele com aquela vontade de xingar assim, uma coisa mais. Ele abriu o vidro assim, ele ia. Aí Abriu o ela. vidro pra xingar. E ele. Mas tem reações muito bem-humoradas. Tem reações muito bem-humoradas. Uma vez também, imagina, eu vindo com o Jorge, né? Na esquerda, o bom, velho e imortal Jorge. E a menina me faz um retorno, quando ainda existia retorno no canteiro, na Carlos Comitra, ela fez o retorno e me fechou. Ela é louca, né? Ela não sabe o que é fechar um Jeep. Jorge. Aí ela pegou e me fechou, eu fiquei pé da vida, emparelhei com ela assim. Aí quando eu olhei pra ela, você viu o que você fez lá atrás? Ela falou assim: desculpa, é que além de eu ser loira, eu tirei por correspondência a minha carta. Exatamente, a cara de pastel, eu fui embora. Ela neutralizou minha raiva. Neutralizou. Ela foi muito inteligente. Muito Mas inteligente. eu passei por uma situação uma vez que eu achei bem bacana isso, experimentar essa raiva, né? Como funciona. Eu entrei numa rua, não sei, vai, 100 metros. Eu já estava quase chegando no final da rua e entrou um caminhão com tudo e parou na minha frente. E ele não saiu. Não dava para passar 2 carros, dava para passar um carro só. Aí eu olhei e falei assim: bom, o que que eu faço? Eu falei: o cara é grande, eu não vou discutir com ele. Eu saí com o tempo da minha casa, eu tenho tempo, vou dar ré. Dei ré, encostei e o cara passou puto da vida. Eu fui e continuei meu caminho numa boa, não eliminei nenhum hormônio tóxico para mim nem nada. E eu percebi assim, né? A gente tem a necessidade de ter razão o tempo inteiro e estar certo o tempo todo. Se ele estava a fim de brigar ou não, eu não sei. Quem estava com a razão, naquele momento, não interessava. O que que eu ia ganhar se eu ficasse discutindo com ele? Então, em segundos, eu pensei tudo isso daí, né? E tive uma reação. Vou sair, né? E saí. E foi a melhor coisa que eu fiz naquele meu dia e para minha vida, porque eu aprendi que assim, eu escolho o que que eu quero fazer É. com isso, né, com aquele momento. E eu fico pensando no trânsito, quantas pessoas às vezes andam com arma dentro do carro, com barra de ferro, né? E às vezes numa briga de trânsito não quer nem saber quem tem razão ou não tem razão. Perde a Mas é vida. uma briga ali, né, insana e à toa. Pra quê? Eu me senti injustiçado porque o outro me fechou ou porque o outro passou na frente, né? Então, assim, uma questão muito importante é a questão até do próprio julgamento, porque a gente nunca sabe o que o outro tá passando ou tá precisando.
Eu lembro também um outro fato. Ou é capaz de fazer, né? Eu lembro um outro fato. Eu estava grávida, eu não cabia mais dentro do carro, não conseguia mais dirigir de tão grande que estava a barriga. E o pai das crianças sofreu um acidente Meu Deus. e decepou o dedo, né? Eu estava com 8 meses de gestação. E liguei para minha família, ninguém atendeu, não consegui encontrar ninguém. Eu falei, bom, ou sou eu ou sou eu. Vamos lá, entra no carro, eu vou te levar para pronto-socorro. Eu não cabia no carro, eu não sei como eu dirigi, eu não sei como eu cheguei no hospital, mas eu fui buzinando daqui até lá, pedindo para o povo sair de licença, né? Sair da frente. E é aquilo, né? A gente tá super nervoso, apavorado com a situação toda. E as pessoas paravam para me xingar, brecava, sabe? Não dava licença. Então, assim, eu sabia o que eu estava passando, mas ninguém sabia o que eu estava passando. As pessoas estavam simplesmente julgando aquela situação. Perfeito. E, como eu tenho que ter razão, eu não vou dar licença para ela. Quem ela pensa que é melhor do que eu para querer passar na minha frente? Depois disso, eu aprendi essa lição tão grande que é tipo assim: deixo cada um, se quer correr, corre. Quer se matar? Se mata. Quer andar devagar? Anda. Eu mudo de faixa, eu ultrapasso, eu passo, eu faço o meu movimento. E o meu movimento não depende do movimento do outro. Depende do que eu quero fazer para mim, né? É a minha escolha. Então, isso foi uma grande lição que eu aprendi e é uma das coisas que eu aprendi a como lidar com essa raiva também, Eu acho que né? agora você fechou perfeitamente aquilo que a gente queria falar sobre a maturidade, né? Não significa que você não tá com raiva do cara que tá acelerando, nem do cara que tá lento, nem do cara que tá te fechando. Mas você gerou um movimento. Qual é o movimento? O movimento de eu não quero confronto. Então eu Sim. vou trocar de faixa. Eu Aham. Eu vou, troco numa boa. Sim. né? Então, esse é o grande aprendizado aí, né? Entender como a gente lida com essa raiva. Quer falar? Mas desculpa, Júnior. Falando de gravidez e tudo isso, Mais perto. na gravidez do meu primeiro filho, teve uma época que eu morava perto da Consolação. Eu estava subindo a Consolação e parei no semáforo, como se deve, que eu não gosto de multa. Veio um cara atrás e entrou com tudo atrás do carro. O homem desceu, se ele pudesse, ele me batia. Desceu e foi com tudo para cima de mim. Calmamente eu abri a porta, desci com aquela barriga monumental de 8 meses e afrontei o homem com a barriga. Eu só virei a barriga. Ai, a senhora me desculpa. Eu falei, o senhor está errado. Eu estava parada no semáforo. Sabe? E é por aí. A raiva dele era muito grande. E era de mim? Não, Não. a raiva era dele. Mesmo porque E- não tinha nem motivo ele ter raiva de você, porque o sinal estava fechado. Pois é. Mas o problema era dele. Gente, meu segundo marido era muito desligado, muito, muito, muito. Não sei se eu já contei essa história aqui. A gente morava ali numa travessa da Salvador Minego, que é uma subida, né, até chegar no semáforo. E ele já saía irritado de casa porque ele dormia tarde, ele não gostava de acordar cedo. Sei que a gente saiu e o cara de trás buzinando, buzinando, buzinando. Passa, quer passar, passa. Ah, o saco, que merda, já de manhã, esses caras perseguindo a gente. Carioca, adorava o sotaque dele. Aí, Pretendentes já sabem que Aí- sotaque tem que imitar com ela. aí chegamos na avenida, o semáforo fechado. Farol fechado. Aí ele olhou pelo retrovisor e disse: porra! Porra! Agora o cara tá vindo pra cima de mim. Eu fiz o quê? Eu fiz o quê? Bravo, bravo. Aí o cara bateu no vidro assim. Pois não. É do senhor essa maleta que tem em cima do carro? Gente, ele era médico. A maleta dele com todos os instrumentos dele estava em cima do carro. Meu Deus. E o cara só do céu. queria avisá-lo.
Tá vendo? Entendeu? Entra no julgamento, né? De Tá novo no vendo? julgamento É. que você comentou. Aham. E porque o sujeito já acordou com raiva também, né? Mas eu acho que essa que você... Era porque eu tinha dormido de... Calça jeans. Não, Ah, algema no joelho. Fechada. essa eu nunca tinha ouvido É, falar de usar também algema não, no também joelho. não. Também não. Mulheres, mais uma que vocês aprenderam. Não precisa mais usar a desculpa da enxaqueca ou da dor de cabeça. É só Usa colocar algema uma no joelho. algeminha no joelho E esconde a fechada. chave, é lógico, né? Fechada. Ai, meu Deus do céu. Bom, acho que é isso que a gente tem para falar por hora. É um tema que poderíamos estender aqui muito mais tempo. Tem livros legais que falam sobre isso também, que convém, quem tem muita raiva é legal ler A para gente deixa acessar nos créditos para vocês, né? algumas informações. Tem um livro muito legal que chama Tenho Raiva. É muito bacana, a capa é inclusive vermelha, Ah, que claro. nem a raiva da Divertidamente, Uhum. vermelhinho, mas é bem legal. E, enfim, busque ajuda se você se sente realmente um cara que reconhece, né, que tem raiva, busque ajuda para poder saber lidar melhor com esse sentimento, para não ser prejudicial nem para você e nem para a sociedade. Consciência é tudo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, só tchau. Social. Obrigada. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima. Muito obrigada. Gente, valeu. Tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ativa o sininho.